galera, Zé Eduardo da Heroes Park. O que aconteceu aqui? Por que eu estou deste lado da mesa? Que maluquice do multiverso que está acontecendo, Rafa e Nilson? Contem pra mim o que está acontecendo hoje. Meu Deus, o que é isso, galera? Hoje a gente tá fazendo quase que um mundo invertido, hein? Não é isso, Edu? O mundo invertido. Hoje eu estou aqui desse lado para entrevistar vocês dois. Hoje vocês não vão ser entrevistados. Hoje vocês não vão entrevistar, aliás. Vocês vão ser entrevistados. Porque a última vez que eu tive aqui, vocês não seguraram a língua. Vocês mandaram a real e o pessoal falou muita coisa e a gente vem aqui agora para continuar nesse papo e seguir com alguns dos pontos lá. Mas vamos aprofundar mais, né? Vamos sair da superfície e vamos entrar aqui nas profundezas do empreendedorismo. E eu quero começar o programa de hoje fazendo uma pergunta muito simples para vocês, extremamente simples. Gente, o que é uma startup? Boa. Vou lá, vou pegar essa daí, que essa pergunta, Edu, eu respondo ela tem alguns anos. Porque até recentemente compartilhei lá no meu Instagram, mas eu já trabalhei ministrando curso, workshops sobre treinamento de startup e tal. Então eu vou aproveitar aqui para gastar a minha memória. Talvez eu faça algumas colocações equivocadas, mas vamos lá. Tem várias definições e vários entendimentos do que é uma startup. Então, assim, tem gente que associa startup com tamanho de empresa, associa startup com ser uma empresa de tecnologia. Então, como o termo hoje popularizou muito, tem quase que existe essa associação direta em uma empresa de tecnologia é uma startup. Tá? Esse é o senso comum, né? Esse é o senso comum. Fala startup, a gente pensa nisso. Então, é muito comum você ver pessoas hoje falando, Facebook é uma startup, Google é uma startup, Apple é uma startup, tá? Porque a pessoa associou empresa e tecnologia é uma startup. Esse senso comum não é o que a gente trata quando a gente vai olhar mais a fundo a própria definição do termo startup. Então, existe uma definição que é o que está mais assim, próximo do que a gente entende como uma startup, que diz o seguinte, que uma startup ela é um grupo de pessoas que está trabalhando em busca de um modelo de negócios que é replicável e escalável e trabalham em condições de extrema incerteza. Então, um grupo de pessoas trabalhando em busca de um modelo de negócios replicável e escalável em condições de extrema incerteza. Então, na definição de startup carrega isso, né? Uma startup ela é uma empresa que ela está em busca de um modelo de negócios. E esse modelo de negócios não pode ser qualquer modelo, tem que ser um modelo de negócios repetível, né, e replicável. Aqui a gente já pode tirar uma definição que é o seguinte, uma startup ela ainda não encontrou o modelo de negócios. Tá? Então, por isso que daqui a gente já limpa, já ajuda a entender muita coisa, que é o seguinte, quando a gente olha, por exemplo, para uma Google, ninguém tem dúvida hoje de que a Google encontrou um modelo de negócio. Ela encontrou uma forma de fazer dinheiro. Acho que eles estão indo bem. Ninguém vai ter dúvida de que eles estão indo bem. Então, eles já encontraram um modelo de negócios. Tá? E esse modelo de negócio dele é replicável, é repetível. Eles conseguem fazer isso com muita velocidade. Então, eles já não são mais um modelo de negócios. Tá? Então, essa é a primeira grande característica de uma startup. Ela é uma empresa que ela está em busca disso. A segunda característica é que uma startup ela é uma empresa que ela trabalha em condições de incerteza. E essa incerteza ela vem muito porque a startup está buscando fazer algum tipo de inovação no seu mercado. Então, sempre que você tem inovação, você tem uma incerteza ali envolvida. Significa que é muito difícil você, quando olhar para uma startup, você ver cartilha para fazer. Porque pensa assim, a gente pode pegar outros exemplos aqui. Airbnb. Antes de existir o Airbnb, ninguém tinha feito aquilo antes. Então, você sempre tem uma inovação que pode ser muito grande, como essa do Airbnb, mas inovações incrementais também. Então, você não tem a cartilha da startup, diferente de outros modelos de negócio. Se a gente está falando aqui de uma padaria, e nada contra, mas uma padaria é um modelo de negócios que não tem incerteza. Não tem incerteza porque a humanidade faz isso há séculos. Tem um roteirinho pronto que você pode seguir se você quiser. E a startup você dificilmente vai ter esse roteirinho pronto em todos os aspectos. Então, essa é, assim, resumindo isso tudo que eu acabei de falar aqui, que eu posso ter viajado pra caramba, mas resumindo isso aqui, a startup é uma empresa que ela quer
encontrar um modelo para ela crescer rápido, replicando aquilo que ela está fazendo, e ela busca algum tipo de inovação no modelo dela, tá? Isso é uma definição mais geral, assim. Certo. Nilson, ele usou a palavra escalável. Então, assim, para ser uma startup, a gente tem que ter um plano de... Por exemplo, se eu criar um projeto, por exemplo, que eu quero atender 20 clientes, não é uma startup, então. Como que é essa questão do escalável? Então, pode ser, né? Se cada um desses clientes te pagar uma fortuna, a soma de 20 fortunas vai ser algo bem escalável. Ah, entendi. Obrigado. Cara, esse termo escalável é muito polêmico, a gente pode ficar falando 3 horas aqui sobre todas as nuances que esse termo carrega. Mas eu gosto de usar uma expressão no meu dia a dia que é Pokémon. Quando as coisas viram um Pokémon. Sabe o Pokémon quando ele evolui? Então, o termo escalável é um Pokémonzinho. É uma palavra que hoje ela significa trocentos conceitos e carrega 500 zilhões de medos e significados na cabeça de cada um, né? Então, agora vamos tentar simplificar aqui a vida. Escalável, cara, é um negócio que eu acho que é encontrar, tentando resumir, tentando pegar esse Pokémon gigantesco e abstraindo ele, até deixar ele bem simples para todo mundo aqui que vai ouvir a gente. Escalar, eu acho que no dia a dia, onde ele mais se aproxima é dessa ideia de replicar as coisas. Né? Porque quando você replica, o lance é assim, ó, um indicador que o empreendedor ele pode usar. Uma coisa ela começa a se tornar minimamente escalável quando ele deixa de olhar e a coisa funciona. Para o empreendedor iniciante, um primeiro indício de que algo pode escalar, eu acho que é isso. Então a gente tem duas coisas aqui que a gente precisa falar. A primeira coisa é, sim, uma empresa ela pode escalar financeiramente com 20 clientes. Isso não quer dizer que ela, sabe assim? Então, é muito comum você falar com um cara que tem uma empresa que está faturando uma bica de dinheiro, muita grana, só que ele tem uma dezena de clientes e ele quer escalar a empresa. E ele acha que para isso ele precisa colocar zilhões de usuários. E isso normalmente tem um cheiro de confusão. Não vou entrar nesse aspecto porque, enfim, mas tem uma série de questões de modelos de negócio. Às vezes o DNA dele não é trabalhar com zilhões de usuários, mas sim trabalhar com menos usuários e cobrar muito deles. Isso isso seria uma escala financeira, mas não seria uma escala em número de usuários. O ponto é, se ele deixa de olhar, ele precisa estar nos 20 caras ou nos dezenas de caras o tempo todo? Talvez não. Talvez ele tenha que, para escalar e para replicar o modelo dele, ele precisa contratar um cara para ficar cuidando desses caras, de modo que ele consiga tirar férias e a coisa funcione e a coisa escale. O segundo ponto que esse termo carrega, o segundo caminho que a gente tem que falar é assim, e qual é o momento para escalar? Então, normalmente o que a gente fala muito assim é uma startup, ela só encontra, poucas conseguem encontrar um modelo de fato escalável, tá? Aquelas que encontram, normalmente elas passam algum tempo fazendo coisas não escaláveis. E aí, voltando para o meu indicador inicial, isso significa que o fundador tá ali sujando a mão e fazendo as coisas acontecerem, e se ele não estiver ali, até ele encontrar esse modelo escalável, que seja replicável, de modo que ele saia dali. Esses dias a gente entrevistou um fundador aqui, João, que ele ficou um mês na casa dele e o negócio cresceu. Então, isso tem, o business dele nesse momento tem um forte teor de escalabilidade, porque a coisa funciona ele não estando ali. Então, eu acho que são esses dois. De novo, é um tema super carregado de uma série de conceitos, mas acho que os dois pontos fundamentais para quem é empreendedor e está tateando esse mundo agora são esses. O que escalar, que é escala para você, que é diferente não necessariamente é zilhões de usuários, não é isso. Que é escala para você. E qual é o momento de você... Em que momento você considera que você tem um modelo escalável? E o que você tem que fazer para chegar lá? E é isso. Eu pegando um ponto, Edu, no que o Nilson falou, assim, a escala, quando a gente pensa em escala num negócio, numa startup,
ela não tem a ver, como o Nilson falou, necessariamente com o número de usuários, nem, por incrível que pareça, com o número de faturamento. Pelo seguinte, o conceito de escala, ele está mais relacionado com o quão mais você consegue obter de lucro com um esforço ou investimento concentrado ali, reduzido, tá? Então, por exemplo, se eu vou fazer um negócio qualquer e eu faturei R$1 milhão, por exemplo, mas para faturar esse R$1 milhão, eu gastei R$900 mil, ok? Então tá bom, então lucrei R$100 mil dessa minha conta. Aí eu vou faturar agora R$2 milhões. Para eu faturar R$2 milhões, eu precisei gastar R$1.800.000. Eu faturei R$200 mil, certo? Essa conta de padeiro aqui. Mas o que aconteceu? Na hora que eu dobrei o meu faturamento, eu também dobrei toda a minha estrutura de custo. Então, eu estou faturando mais, mas eu estou dobrando toda a minha estrutura de custo. Então, por mais que o meu faturamento cresça e seja grande, eu não tenho, nesse cenário, um negócio escalável. Ele não escalou, porque eu estou crescendo o lado da receita, mas eu também cresço proporcionalmente o meu lado dos custos aqui. Então, quando a gente fala que uma startup ela busca essa escalabilidade, não quer dizer que a minha empresa está faturando tanto, ela escalou. A minha empresa, como o Nilson falou, tem milhares de usuários, ela escalou. Você não pode olhar só uma desses aspectos, você tem que olhar essa relação disso, do que você está olhando no crescimento, se é número de usuários e número de faturamento, e de uma forma bem, bem simples aqui, o esforço que você está fazendo. E o momento de escala é o momento onde você cresce um pouquinho, você aumenta um pouquinho o teu esforço ali, você aumenta um pouquinho o teu custo, mas do outro lado da equação, não é uma proporção direta, não é uma relação direta. Do outro lado da equação, você está aumentando absurdamente para um aumento pequeno do teu investimento ou da tua estrutura de custos, entendeu? E isso que todo mundo quer, por isso que é tão legal. Por que todo mundo fala, por que o investidor ele quer tanto uma startup? Porque você quer um negócio onde você aumenta um pouquinho, você investe um pouco mais e do outro lado o resultado é gigantesco. Por isso que é um negócio atrativo. Esforço, investimento, né? Você cria um sistema para você continuar lucrando dentro da tua... Isso. Por isso que é tão difícil de fazer. Como você falou, é difícil você criar um modelo desse tipo, né? Então, e é tão atrativo para investimento, porque para o investidor é ótimo, né? Você bota R$100. Imagine que você tem uma máquina que você bota R$100 e sai R$1.000. Depois você bota R$110 e sai R$3.000. Fala, caramba, isso é uma máquina fenomenal. Tem muito também o quanto você quer, quanto os fundadores desse negócio e os investidores querem tomar de risco para aumentar esse custo até achar um ponto de escalabilidade. Então, uma coisa é o infoprodutor ali tá investindo 1.000 para querer retornar 5.000, investindo 1.000 em tráfego para retornar 5.000. Outra coisa é, sei lá, a Amazon que ficou anos, não sei exatamente quantos anos. Milhões e milhões de dólares. Queimando milhões e milhões de dólares. E os caras bancando. Então, são dois extremos, né? Mas isso mostra, e dentro desses dois extremos existe uma série tem um range gigantesco, e a questão é, e aí tem vários modelos, modelo, por exemplo, aqui embaixo de cafeteriazinha em portas, né? Dependendo de quem olhar para o modelo dele, o cara pega, que é o cafeteria que eu tô falando, né, pessoal? O cara pega uma salinha, mete um café, põe uma pessoa e fica vendendo café. Uhum. Dependendo do empreendedor que olhar para aquilo, vai falar, cara, isso não é escalável. Por que não é escalável? Porque eu vou ter que gastar 50 pau para cada lojinha e eu vou faturar 2.000 em cada lojinha, sei lá, 20.000 em cada lojinha por mês e vou gastar tanto. Isso não vai escalar nunca. Só que para um cara que tem 100 milhões e ele vai gastar 50.000 em cada lojinha, é altamente escalável. Né? Se ele vai abrir dezenas de milhares de cafezinhos e aquilo daqui 3 anos vai se tornar lucrativo e ele é ok com isso.
Então, dependendo da quantidade de grana que você tem e dependendo do teu perfil, a noção de escalabilidade e momento, ela é completamente diferente entre empreendedores e dependendo das análises. É por isso que tem negócios tão diferentes, é por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de escalabilidade, em olhar para uma coisa. O erro mais comum, vamos lá. Onde a galera faz besteira falando disso aí, né? Olha para uma coisa e fala, isso aí não vai escalar. E não faz nunca. Entendeu? Aí chega um cara lá e constrói um negócio e escala. Então, recentemente eu estava analisando ali o pessoal do Rappi entregando em 10 minutos. Com certeza eles estão tomando prejuízo. Eles fazem entrega em 10 minutos. Então eu tô ficando viciado naquilo. Eu peço 3 vezes por dia. Eu dei no mercado, dei ficar fazendo coisa. Ajudando eles a tomarem prejuízo. Né? E eu não gosto de estocar comida em casa. Não gosto de tocar nada em casa. Eu gosto de pedir as coisas. Pra que eu vou usar o meu espaço, sendo que eu posso... pra consumir ali na hora. Eu posso usar o espaço do... Exato. Eu pego o que eu preciso e boa. É excelente, né? Não estraga nada. O mercado é o storage dele. O negócio é excelente. O modelo de negócio é fenomenal. Em 10 minutos ele entrega. Eu peço e ele entrega em 10 minutos. Eu achei super legal isso. E tô usando, tô viciado. E eu tenho certeza que eles estão tomando muito prejuízo nisso. Né? E aí, qual é o ponto? Eles devem continuar fazendo o que eles estão fazendo por muito tempo? Cara, eu não sei. Alguma coisa eles vão mudar. Mas o meu ponto é, para entender o ponto e como aquilo escala, eles decidem gastar uma grana até achar isso. Até encontrar esse ponto. Um ponto de escalabilidade. Quem pode fazer isso? Só eles podem fazer isso. Porque eles têm o time, a tecnologia, o momento, a base de leads, a estrutura para fazer um negócio desse e a grana. Né? Então, assim, para mim, isso é zero escalável. Porque eu não sou... Agora, para eles, em algum momento eles vão achar isso. Assim como para eu escalar um troço de café, eu também fico... Não é o meu... Para mim não é um negócio... Agora, escalar infoproduto, digital e etc., eu já tenho mais... O meu ponto, então, encerrando a ideia de escalabilidade é algo que ela tem uma definição muito clara, mas o que ela significa para cada um é completamente relativo. Entendi. Na prática é difícil de você enxergar, né? Então, a escalabilidade ela é muito boa de você ver ela pelo retrovisor. Então, tipo, quando você vai analisar um negócio que já existe, né, é muito fácil. Vamos analisar a Amazon, vamos analisar não sei o que... Então você pega grandes negócios que já existem e olha pelo retrovisor, ok. Aí você olha bem ali, escalabilidade, estuda a história da empresa, vê o ponto. Agora, é algo, como o Nilson falou, cara, extremamente difícil de você olhar para frente. Então, assim, o empreendedor que está buscando construir um negócio escalável é uma tarefa bastante complexa. Sim. Porque pilotar olhando para frente, você... fazer as coisas que não são escaláveis para buscar escalabilidade, ter essa visão de, putz, eu vou olhar aquilo ali que ninguém dá nada ou ninguém vê nenhum potencial de escala ali, mas eu tô vendo alguma coisa que ninguém viu. Certo. E vou apostar nesse potencial de fazer algo aqui. Isso é desafiador. Tem mais a ver com o DNA dos empreendedores que estão tomando decisão do que qualquer outra coisa. Tipo um paradigma que existe muito, assim. Empresa de consultoria. Empresa de consultoria não escala. Empresa de consultoria não escala. Todo mundo fala, pô, consultoria, serviço, cara, putz, você não vai escalar. Só que tem empresas de bilhões de consultoria. Tá, mas os caras têm 10 mil pessoas. Accenture, é uma empresa gigante de consultoria. Multinacional e tal, faturamento bilionário. Tem 20 mil, sei lá, é muito, muito mais. Eu não sei quantos funcionários tem Accenture, mas imagino que sejam centenas, talvez, de milhares de pessoas. Então, o ponto é, escalou. A que custo? E a que esforço? Gigantesco. Então, a questão então, assim, empresa de consultoria não escala? Cara, isso é mentira. Não é verdade isso, porque existem fatos que mostram que várias empresas de consultoria, tem além da Accenture, escalaram. Só o esforço é maior, né? Sim, o esforço é um dos elementos, mas tem vários outros, né? Certo. Às vezes o tempo é grande. A história. Você vai precisar de muito tempo fazendo aquilo para chegar na escala. Tem que entender timing que o no tempo mercado maior significa um investimento que você tem que ter ali na mão. O timing que os caras estavam no mercado, a estratégia, né? A Accenture, no caso, estou usando exemplo.
teve uma estratégia gigantesca de M&A, comprando outras empresas. Então, enfim, o lance é o tipo de business, o design do business, né? E como ele vai se escalar, ele está muito relacionado ao DNA dos caras que olham e falam, cara, vamos escalar. Você tem que decidir um caminho que você vai escalar, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí. Cara, esses dias a gente tava falando de como a gente vai escalar uma área do nosso negócio. E, cara, quando você põe as opções no papel, você vê várias coisas que você pode fazer. Você pode comprar outras empresas, você pode contratar uma porrada de gente, você pode investir em AI, e aí o que a gente faz? Tem vários comos, né? Tem vários comos, então muito do como ele vai vir do quais recursos que a gente tem naquele momento. Uhum. Ou então, quais não só necessariamente qual é o dinheiro que a gente tem ali para investir, mas quais as possibilidades de investimento que a gente tem também. E também o que a gente curte fazer. O que a gente acha que a gente consegue fazer. Então, é isso. Eu queria dar um passo para trás, porque quando a gente fala de startup, justamente por ser um mercado que tem muita inovação, como vocês dois falaram, a gente discute muito as grandes ideias, as ideias que tem. Só que o que eu sinto, assim, ó, por exemplo, assim, eu conheço, assim, você pegar todas as grandes startups, eu conheço umas 3 pessoas que falam, eu tive uma ideia do Uber bem antes do Uber, viu? Parece que ideia boa todo mundo tem, né? Vou pensar assim, ó, beleza, eu tenho uma ideia boa, eu tive uma ideia boa, mas o que além da ideia eu preciso para conseguir construir uma coisa legal aqui dentro da startup? Eu tô até com isso fresco, porque ontem eu postei lá, eu tive a ideia do Google Agenda antes do Google Agenda. Mas você executou até, né? Executei, mas porcamente. Porcamente, pô. Então tem 2 pontos, vamos lá. Botar pra fazer e fazer do jeito certo. Tô com isso fresco na memória, assim. Mas, Zé, quando eu vejo, assim, de fato, cara, tem muita gente com muita ideia. Eu tive até uma época na minha vida, lá quando eu tava começando a empreender, lá antes dos meus 20 anos, já bastante tempo atrás, inclusive, eu tinha esse paradigma, assim, de que eu tinha que ter uma ideia inédita, e eu ficava procurando uma ideia inédita. Acho que em algum momento todo mundo que empreende acaba passando por alguma neura dessa, né, de ficar procurando uma grande ideia, assim. O gênio jovem, né? Você está sempre procurando, e você se frustra quando você acha alguém ou descobre que a tua ideia foi feita por uma Big Tech. Mas assim, hoje, cara, quando eu vejo isso, eu já vejo com outros olhos, assim. Então, na minha visão hoje, a ideia, ela é uma parcela. Eu não tenho uma visão extremamente radical de falar, a ideia não significa tanto. A ideia, ela tem uma parcela, né? É claro que é interessante você ter uma sagacidade, conseguir observar um comportamento das pessoas e dali você enxergar uma oportunidade. Eu vejo muito mais assim. Então isso é uma coisa legal. Só que, no todo, né, esse início, ela vai representar muito pouco, porque tem milhares de coisas que podem acontecer do caminho da ideia até a coisa dar certo, que não dependem mais da ideia. Então, como eu estava até brincando aqui, depende de você fazer, depende de fazer direito, depende de N fatores. Então, quando você olha a perspectiva toda, fala, putz, essa ideia praticamente não vale nada, porque se você só tiver a ideia e não for capaz de tirar essa ideia do papel, nada vai acontecer, né? Então, o problema de você ter ideias inéditas... Assim, o que você precisa... Você tem que ter 3... Você tem que ter 3 coisas para você fazer uma inovação. Vamos lá. Você tem que ter 3 pilares dentro de uma inovação. Você tem que resolver um problema. Tem que conseguir fazer aquela solução. Esse é o segundo. Então, vamos lá. Resolver um problema muito claro. Você tem que ser capaz de construir uma solução. E a terceira coisa, que é a mais arriscada e difícil, as pessoas precisam usar a sua solução. É muito comum você ter as 2 coisas iniciais. Só que a terceira você... Qual é o problema de uma ideia nova, completamente disruptiva? É a terceira. O risco da terceira é muito grande. Betamax versus VHS.
CD versus não sei do que. Então, as tecnologias... Por isso que ideias tipo rap. O que o rap fez? Tô falando do rap... Hoje tem que pedir um patrocínio. Hoje vai ser patrocinado. Pagou o usuário pra caraca. Manda um lanche aí pra gente, Rap. Dá bônus, dá não sei o quê. Manda cupom. Manda cupom. Manda Cupom. iFood. Cupom. Os caras foram super beneficiados pela pandemia, tudo bem. Então, a pandemia fez todo mundo... mas a pessoa usar um produto, usar uma ideia nova, usar uma solução nova, é algo super, super arriscado e demanda muito recurso, muito dinheiro, e às vezes não pega. Então... E aí, voltando ali que... e aí tem... Esse é um aspecto. Então, existe um risco gigantesco por mais que você resolva um problema, as pessoas não vão usar aquilo. Por mais que você resolva um problema e tenha uma solução muito legal, caraca, a minha agenda é sinistra, ela é a melhor agenda do mundo, é muito melhor do que o Google Agenda. Por que as pessoas vão usar aquilo? Será que elas vão usar mesmo? Então, o risco de uma nova ideia é gigante. O risco de uma nova ideia é gigantesco por isso. E tem um segundo ponto, que é... Esqueci meu segundo ponto, mas eu vou lembrar. Já surge ali. Já surge. Mas esse ponto mas um ponto aqui interessante que você trouxe é a questão do problema, porque às vezes você tem que falar pro cara que ele tem esse problema, né? Ele tem esse problema, mas ele não percebe que ele tem. Como é que você informa pro cara? Aí, é uma dor de cabeça. Mas isso aí, acho que esse não é o melhor caso, assim. Então, tipo, na minha opinião, eu não tentaria criar hoje, se eu fosse criar uma empresa... Esse é o meu segundo ponto. Pra resolver um problema que ele não sabe que ele tem. Que dói pouco, assim. Na minha visão, você tem que focar num problema que a dor é absurda, né? Então, assim, consciente. E o teu usuário tá em busca daquilo. É mais fácil. É a mesma coisa. Se você quer vender remédio para dor de cabeça, né? Você não vai sair na rua procurando uma pessoa que está se divertindo no parque para oferecer. Porque a probabilidade daquela pessoa ter o problema é muito baixa. Então, você aumenta a chance de você dar certo se você encontra um bom problema para resolver. O que é um bom... É meio antagônico, né? Mas o que é um bom problema? É isso que é uma dor que ela é grande e o teu público já está em busca de uma solução. Isso é um bom problema. É claro que vai bater na parede disso que o Nilson falou, porque encontrar o bom problema é um dos passos, porque você ainda vai ter que ser capaz de solucionar, a pessoa ainda vai ter que decidir pela sua solução e não pelas diversas outras possibilidades, mas para evitar começar errado, né, eu começaria por encontrar esse bom problema. O Rafa, ele deu o gancho do meu segundo ponto, que é assim, cara... então, vamos lá. É difícil inovar, tem lá esses 3 aspectos. O segundo aspecto as maiores empresas do mundo hoje não são empresas que desbravaram novos mercados. Elas não desenvolveram os mercados. Os mercados já existiam, e já existiam grandes concorrentes, em todas elas. Certo. Google, tinha lá Alta Vista, não sei o quê. O Google não foi o primeiro. Apple nem se fala. Apple, tudo que a Apple faz é atrás dos outros. Facebook, já tinha Friendster, não sei o quê. Então, pega todas as Big Techs aí, todas elas vieram atrás. E aí, o que elas fizeram? Então, esses cases que eu demonstrei, eles demonstram que você não precisa ter a ideia inovadora que ninguém teve para você construir algo grande. Né? Então, você precisa fazer outras coisas, entre elas a execução, executar melhor, ter uma questão de timing, ter uma questão de estratégia e tal. E aí isso é muito... E aí assim, beleza. Então assim, isso. Você não precisa ter a ideia grande, inovadora, etc. Não define sucesso de maneira alguma. E aí tem um terceiro aspecto que eu acho que não existe certo e errado. Né? Eu conheço empreendedores que são empreendedores bem-sucedidos e são caras de ideias novas. São caras que ficam o tempo todo, que beira o inventor, assim, beira. Thomas Edison é meio... Se você vai deep na história, você percebe que ele copiava um monte de coisa também. Então, mas, enfim, tem aquela galera que beira o inventor ali, né?
Seria, eu acho que o Tesla, talvez. É, isso que eu ia falar. O Tesla. Inclusive fazia trabalhos pro Edson, né? Que fazia trabalho, que era um dos caras que trabalhava. Ele era o gênio, né? Exato, ele era o gênio. O Edson era o empreendedor. E a gente passou. Agora que a gente conhece o Tesla, né? Por causa da Tesla, talvez. A gente passou anos, era só o Thomas Edison, cara, até os anos. Né? Então. Então, isso. Eu conheço alguns mais. E aí, de novo, é muito DNA do empreendedor, né? É mais fácil, né? Então, a gente é muito assim, cara. A gente tá no mercado que já tem grandes concorrentes. A gente falou, pô, é mais fácil a gente explorar pra gente crescer e construir um negócio grande, que tenha significado, que seja poderoso, altamente rentável, os atributos que a gente quer construir, que a gente enxerga de um bom negócio. É mais fácil é mais fácil não, né? Mas o caminho que a gente escolheu vamos identificar dentro do nosso mercado ineficiências e, né, soluções, pessoas que estão sendo mal atendidas e vamos construir coisas melhores para elas. Certo. Que é normalmente, que é o caminho que essas empresas que a gente citou fizeram. Isso que você falou das grandes big techs, elas não terem sido as primeiras, você chegou a teorizar sobre isso? Será que é uma coisa de eles terem aprendido com o erro dos outros, de repente? Eles já saíram um pouco? Ou você acha que não? Tem muita teoria sobre isso, muita bibliografia sobre isso, né? Cara, assim, tem a resposta curta para uma pergunta tão complexa é a execução, né? Então, as empresas que elas vencem, elas não são as desbravadoras do mercado. Vamos lá, você pode desenvolver o mercado, que é isso que eu tô falando, de pegar uma ideia completamente inusitada e testar, e aí você vai ter que desenvolver o mercado, porque você precisa fazer que as pessoas tenham consciência daquele problema e tudo isso. Ou você pode, e aí eu tô dando respostas super curtas e rasas, mas enfim, executar melhor. Então, por exemplo, vou dar exemplo, um dos problemas que o Facebook identificou lá atrás era que o Friendster caía muito. Era muito instável. Ele foi lá e construiu um troço instável. Outro problema era fake ID, né? Aí o que os caras fizeram? Foram lá em Harvard, não sei o que, era tudo perfil verdadeiro, não sei o que. Então, isso é executar melhor, é você enxergar algumas coisas que normalmente são detalhes que o grande concorrente não tá conseguindo, não tá enxergando, ou muitas vezes ele enxerga, mas não tá priorizando, não tá resolvendo, e você vai lá e resolve aquilo muito melhor do que ele. São coisas óbvias. Sabe, são coisas óbvias, hoje olhando pra trás, são coisas óbvias. Mas normalmente, é o que eu sempre falo, enxergar o óbvio é muito difícil, né? E resolver eles. Então, é isso. Eu vejo, Edu, tem um dilema, assim, quando você vai empreender nisso que você falou, e só expandindo um pouco o que o Nilson colocou, vai ter sempre o dilema, assim, se você é o inovador, né, muita gente segue a linha e gosta de pensar em ser o inovador, porque tem essa visão de, se eu desbravo uma terra primeiro, né, eu tenho aquele mercado só para mim, certo? Então, esse é o ponto positivo de você ser o inovador. Dado que eu criei isso aqui... First mover. Sou o primeiro a entrar no jogo. Eu não vou eu vou estar em um oceano azul, que é um termo bem conhecido aí no mundo dos negócios. Eu vou estar em um oceano azul momentâneo, porque eu não tenho competidores aqui, dado que eu fui o primeiro a enxergar essa oportunidade, tá? Esse é o ponto positivo em você ser o primeiro. Qual é o dilema disso? Como a gente está conversando aqui, conseguir fazer algo com sucesso pela primeira vez é extremamente complexo, é muito difícil. Então, você tem que ponderar esse benefício de ser o primeiro versus a alta probabilidade que é de você não conseguir. Porque o grau de incerteza é tão grande que, inclusive, é muito mais provável que você não consiga. E aí você tem, do outro lado, uma visão mais pragmática. Que é, poxa, o que é mais interessante? Se eu tenho uma condição de, eu olho para o mercado e eu já vejo um mercado acontecendo e eu identifico deficiências naquele mercado, eu identifico oportunidades de melhoria, eu não preciso ser um primeiro, dado que eu já sei que existe aquele mercado. Aí você entra o outro dilema.
eu não vou ter o benefício de aproveitar um oceano azul porque eu não sou o primeiro a entrar, mas, por outro lado, eu também tenho menos risco no meu negócio, porque eu estou entrando em um mercado que eu já sei a dinâmica dele, eu já sei construíram como um andarzinho para você entrar ali naquele oceano, no lugar certo, etc. E aí, o que a gente vê na história dessas big techs, assim? O que aconteceu na grande maioria das vezes é que o primeiro a entrar é como se a gente estivesse trazendo uma analogia aqui para uma selva, foi uma primeira pessoa a entrar na selva. E, cara, ela até conseguiu construir uma cabana, mas é tão custoso. Tipo, você tem que... Pensa se caiu numa mata fechada e não tem nada. E aí você vai, se desgasta, cansa, tá? Aí você vai, criou uma cidadezinha ali, mas para fazer isso você exauriu quase toda a tua energia. Aí depois que você exauriu toda a tua energia, para um barquinho na cidade. Ah, tem uma cidade aqui? Então tá bom, vou botar isso aqui, vou botar isso aqui, vou botar isso aqui. Então, o que a gente vê com uma boa frequência no mundo dos negócios é novos entrantes, quando identificam boas oportunidades, eles chegam com a energia renovada, sendo que o primeiro que entrou, né, existe essa probabilidade de estar cansado. E esse cansado no mundo do negócio pode estar sem dinheiro, pode estar sem mais capacidade de inovar, pode ter N fatores que ele teve que gastar até encontrar uma oportunidade e o segundo conseguiu. Por isso que, só para fechar esse ponto, se a gente expande um pouco a visão e olha, por exemplo, hoje as Big Techs, o maior braço de inovação das Big Techs, um dos grandes braços, né, só para não cometer o erro aqui de falar que é o maior, mas um dos grandes braços é a aquisição de outras empresas. Então eu pensa assim, o que é melhor para um executivo de uma Big Tech? Eu fico parado, o meu modelo funcionando, olhando para o mercado. A hora que uma empresa foi lá, se matou, desbravou uma coisa, criou uma tecnologia nova e tá, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso aqui dar dinheiro? Eu tô parado. A hora que isso aconteceu, eu chego lá, opa, vou te comprar. Por isso que as grandes empresas de tecnologia fazem tanta aquisição. Eles estão comprando essa inovação, né, e numa posição de privilégio. Eles estão parados ali, olhando tudo que está acontecendo, os empreendedores menores vão e desbravam. Só que isso, só para fechar, isso aqui não é ruim, isso não é uma crítica, tá? Minha visão é uma dinâmica do mercado e é por isso que é legal, porque o empreendedor menor está recebendo dinheiro, está crescendo, está gerando riqueza, ele vai virar investidor de outras empresas e o mercado se desenvolve dessa forma. O empreendedor ele tem que entender assim, cara, não existe certo, errado, bom ou mal, Exato. Vilão e mocinho, não existe isso em negócio. Se você, sabe, assim, não existe. Só não cruze a linha da legalidade, da picaretagem. Da verdade, né? Como a gente falou várias vezes. Mas tirando isso, cara, não existe certo, errado, bom ou ruim, entendeu? Então, puxando esse exemplo da Big Tech, por exemplo, o Facebook agora, vai dar um exemplo lá dele. Tá em maus lençóis. Tá? E claramente é uma empresa que já tá na descendente, né? Então, ó que legal, é a história de uma empresa e, de novo, não tem certo e errado e ficou gigantesco, 2 carinhas começaram a bombar e incomodar, WhatsApp e Instagram, foi lá e comprou, deu certo. E continuou ficando gigantesco, Snapchat surgiu, tentou comprar, não conseguiu, copiou, deu certo. Beleza, e ficou na boa. A história continua, surge um chinês. TikTok. Tentou comprar, não rolou. Tentou copiar, não rolou. TikTok tá rematando todo agora. Qual que é a lição disso? O empreendedor, ele tem que tomar cuidado com essa zona de conforto natural que o ser grande, etc., gera. Muito recurso, eu sempre falo, muito recurso, normalmente muito recurso é danoso. Normalmente você tem uma limitação de recurso, é importante para o empreendedor justamente para ele não ficar se achando grande demais, assim. Ninguém é grande demais. A história das empresas mostram isso.
Não existe um grande demais, poderoso demais, invencível demais. Vai surgir algum louco, insano, mais do que você, pequenininho, que vai dar uma reinventada naquele mercado, que vai enxergar alguma coisa que você não enxergou antes, que vai resolver uma ineficiência que você não está resolvendo, que vai fazer alguma coisa, que vai rematar aquilo, assim. Isso é bem interessante, né? Porque até tem uma questão que o público, quando você é pequeno, torce mais por você, né? Tipo, você pensar, o Facebook, quando ele surgiu, era uma empresa de um moleque de faculdade que ia pras reuniões de chinelo de dedo e a galera gostava desse perfil, né? Hoje em dia, a gente já começa a ter olhar pro Facebook como esses caras que compram os outros, não sei o quê. É interessante isso, eu não tinha parado pra pensar essa lógica do ponto de vista empresarial. Porque, por exemplo, assim, ó, uma entrevista do George Lucas, ele tava falando a lógica do Star Wars, né? Ele falou assim, a lógica do Star Wars é o seguinte: o cara grande sempre vai perder no final. Então, assim, quando ele fez a trilogia antiga, o cara do bem, né, eram os pequenos, eram os rebeldes, eles venceram. Na trilogia dos anos 2000, quando os caras do bem, que são os Jedi, são os poderosos, eles vão perder no final, né? Então, ele era essa lógica de que a pessoa sempre acaba torcendo pro pequeno. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso empresarialmente, mas também faz sentido isso, né? As pessoas têm essa... Acho que eu não sei de onde vem, não é minha área, mas eu quando olho eu vejo de fato isso. Assim, as pessoas, elas têm essa tendência a torcer pelo... Cachorro menor. Entre Davi e Golias, eu vou ter mais empatia por Davi. Você vai ter empatia pelo menor ali. Isso acaba atraindo mais o gosto das pessoas. Mas um ponto legal disso tudo que a gente está falando, Edu, é que essa dinâmica do mercado, e eu concordo muito com o que o Nilson falou, que não tem bom ou mal nisso, né? Isso até vou só abrir um parênteses aqui, porque acho que é um ponto interessante. Eu estava falando ontem numa mentoria, que tem muita gente que às vezes vem perguntar a gente e tal, essa estratégia aqui é uma boa ou uma má estratégia? Eu sempre respondo, eu falo, galera, a estratégia, ela não tem essa capacidade de ser boa ou má, não. Aí ontem eu falei, pessoal, pensa assim, você vai olhar para tua cozinha e você bota uma faca em cima da pia. Olha para essa faca e me responda se ela é boa ou se ela é má. Faz sentido isso? Por que você não consegue olhar para uma faca e dizer se essa faca é boa e ela é má? Porque uma faca é uma ferramenta. Sim. Ela tá ali, é inanimado, ela é uma ferramenta. Você vai fazer boas coisas com ela ou você vai fazer mais coisas com ela, dependendo do contexto de quem vai usar. A mesma coisa vale para a estratégia, tá? E a mesma coisa vale para o mundo empresarial. Então, tirando valores intrínsecos, como a gente vem falando sempre aqui sobre falar a verdade, sobre lidar com a verdade e tal, tirando essa parte, a gente não faz sentido você avaliar uma estratégia boa ou má, uma empresa é boa ou é má. Tipo, a empresa ela é feita por pessoas. Você pode ter uma crítica a um executivo de uma empresa que fez alguma coisa. Agora, não existe o Facebook ser mau e a outra empresa ser boa. Porque é uma instituição, ela não acorda de manhã. Sabe? É a mesma coisa você falar que a faca é boa. Sabe? Ela acordou de mau humor aquele dia. E essa dinâmica de mercado, que não tem bom ou mal, isso é uma das coisas, assim, que falando de perfil empreendedor, que para mim, pessoalmente, é uma das coisas que sempre me atraiu em empreender, porque é uma coisa sem fim, né? Então... Isso é uma pergunta que às vezes vem. Rafa, ontem eu abri uma caixinha de perguntas e alguém falou, projeção para 10 anos, quando que vai acabar? Eu falei, mano, eu tô num RPG de mundo aberto, mano, isso aqui não vai acabar nunca. Porque é tão dinâmico que você compra, cresce. E isso é algo incrível, sempre foi algo incrível para mim no empreendedorismo, né? Que a gente tá aqui discutindo já há um tempo de estratégia diferente, modo de visão diferente, talvez... Você vai botar uma outra pessoa na mesa e a pessoa vai estar com uma outra visão de um outro mercado, de uma outra estratégia. Não tem nada de problema nisso. Isso é muito interessante, inclusive.
E puxando até dessa questão de que a estratégia ela não é boa ou ruim, teve uma coisa que você falou, Nilson, que você comentou que você pegou o exemplo do café, né? Você falou assim, não, para uma pessoa que tem um investimento, tem uma grana maior para investir, pode parecer mais interessante. Nesse universo da startup, a gente sabe que tem muita coisa assim do tipo, eu tenho meu projeto, eu não tenho essa grana, mas eu vou atrás de um investidor. Como é que funciona isso? Como assim? Se você... Porque como que é a dinâmica do empreendedor com o investidor? Porque às vezes, no caso da startup, a gente sabe de pessoas que elas não têm o valor total para investir no projeto delas, mas elas vão atrás. Como é que funciona essa coisa de ser atrás de um investidor para o seu projeto de startup? Boa. Então, a pergunta que você tem que... Vamos lá, você tem que achar um problema, você tem que ser capaz de construir uma solução para aquele problema para ver se as pessoas vão gostar. Se você... A pergunta é, cara, você consegue construir alguma solução com os recursos que você tem? Né? O seu objetivo é construir um bom negócio. Que pode ser um grande negócio, que pode ser um negócio não tão grande, porém um bom negócio. Um negócio que seja... Seu objetivo é esse. Então eu vou tentar simplificar aqui o raciocínio e dar 2 exemplos, 2 caminhos. O caminho do infoprodutor. Normalmente o infoprodutor não precisa ele tem todos os recursos. Normalmente 99% das pessoas têm todos os recursos que elas precisam para construir uma solução. Hero é de graça, cria uma conta lá, você cria uma conta lá, cara, e um dia você tem condições de criar uma solução para o problema que você está e ganhar dinheiro com aquilo. Então, para o infoprodutor, a conversa é vou captar o investimento, e assim, de qualquer nicho, tá? Qualquer nicho, qualquer momento. Ela não faz muito sentido. Certo. Não faz muito sentido porque para o infoprodutor, ele vai gastar muita energia convencendo alguém a pôr grana para ele, que não seja o pai, a mãe, o parente, o madrinho, o padrinho, filhos, irmãos, sei lá. E o risco é alto, cara. Você vai ter que testar. O ciclo de retorno é rápido, né? O ciclo de retorno é rápido. Você constrói com base no teu conhecimento e você retorna o investimento muito rápido e pode reinvestir o teu investimento. Qual que é o conceito do ciclo de retorno? Então, eu faço, por exemplo, vamos pegar o exemplo do infoprodutor que o Nilson está falando. Certo. Se eu vou criar um curso online ou uma mentoria hoje, eu posso criar minha conta na Hero hoje, criar minha página hoje, colocar o produto no ar hoje, começar a anunciar hoje e amanhã já vender. Então, olha quanto tempo eu demorei para eu começar a vender e ter retorno desse meu investimento. Então, esse ciclo, dado o momento que eu comecei a investir o meu tempo e meu dinheiro, até a hora que eu comecei a tirar dinheiro disso, começou a gerar resultado, foi muito curto. Tá? Então, esse ciclo é curto no caso do infoproduto, porque você está construindo algo que tem base no teu conhecimento. Se a gente pega uma empresa de tecnologia, vou construir uma plataforma como a Hero Spark, você não faz uma plataforma como a Hero Spark em um dia. Então, você tem que começar a investir hoje, aí você começa a investir, começa os desenvolvedores a trabalhar, e aí você começa a contar, tec. Até lá na frente você começar a ter retorno, ter as pessoas usando a plataforma, monetizando. Então, você tem um ciclo de investimento, um ciclo de retorno mais longo. Então, voltando por Nilson, sempre que você tem um ciclo curto, que é o caso do infoproduto, tipo, não tem motivo hoje para o infoprodutor ficar meses para lançar o infoproduto dele. Tipo assim, se isso está acontecendo, é muito mais provável que seja um erro estratégico, alguma cabeça dura, porque hoje o infoprodutor deveria ser, é capaz de, em menos de uma semana, tá com o produto rodando e vendendo isso com grande segurança, que a gente pode afirmar isso. Não tem motivo para esse ciclo ser longo. Então, em tese, ele não precisa de dinheiro inicial para sustentar esse início de investimento. Né? E aí tem várias outras questões que envolvem, assim, tem exceções, mas aí envolve muito timing do mercado. Achei um nicho aqui que é gigantesco, tem um competidor que está surgindo e eu preciso pegar aquele mercado muito rápido, mas são situações muito específicas que ocorrem pouquíssimas vezes e normalmente não é o caso, e normalmente se você gastar energia pensando nisso, você vai atrasar muito a evolução do teu business.
Quando que para 99% dos infoprodutores, como é que funciona a relação com o investidor? Ela tem que estar muito ligada a uma ideia de crescimento num escala, né? Escala financeira mesmo, num outro patamar. Até voltando atrás, quem não assistiu o episódio do João, no final do episódio a gente fala sobre isso. O João chega esse ano a faturar 7 milhões. Ele chegou a 7 milhões sem precisar de investimento. Foi construindo. Normalmente, para um business dele, pelo que aí é a referência de mercado, passou dos 10, 15 milhões, né? Ele vai, agora ele tá dobrando ano a ano, fazendo vezes 3. Dobrar de 2,5 ali, triplicar que ele vai fazer esse ano, né? Ele fez 2,5 ano passado, vai fechar uns 7 esse ano. Ele ainda consegue com o próprio fluxo de caixa dele. Mas, eventualmente, ele é um cara super ambicioso. Ano que vem ele vai chegar ali, vai estar dobrando. Ele quer fazer um crescimento 4 vezes, porque ele já tem todas as condições para isso. Quais condições? Cara, ele já tem uma noção muito clara de onde ele vai investir para crescer e abastecer o funil dele. Ele já tem uma noção muito clara de, cara, se eu tô colocando R$5 nisso aqui hoje, e se eu pôr R$10 dobra, se eu colocar R$15 quase triplica, sabe? Ele já tem essa noção clara essa noção de elasticidade em relação aos canais de crescimento dele. Para isso ele precisa ter time, precisa ter equipe, precisa ter mais gente boa, né? Ele já tem essa noção que, muito claro, ele consegue explicar isso cara, eu tô faturando 10 milha. Se eu colocar, se eu fizer um investimento aqui de X milhões, eu levo essa empresa para 50 em 2 anos. Né? Aí é um caso que você já começa a falar, é uma empresa de 50 milhões no Brasil, é uma empresa de tamanho razoável, tem um valor, sei lá, se ele consegue mostrar que tem mercado para isso e vai crescer, etc. Pouquíssimos caras chegam no nível que ele tá. É possível chegar, tem que ter foco, tem que ter persistência e tal, mas nesse nível, né, no nível que você passou dos 10, 15 milhões faturamento ano, aí para o infoprodutor faz sentido você conversar sobre isso. Pegar grana para você crescer, contratar, e não só colocar em tráfego, né, que é a maior cagada que todo mundo faz, por maior dinheiro, mas construir um time muito top de pessoas, de seniors que já fizeram isso em outros lugares, e aí você vai precisar de grana para isso mesmo, porque é uma galera mais cara. Eventualmente construir produto, pessoas que chegam nesse nível já conseguem, já começam a enxergar outros produtos que ela pode construir, daí ela, enfim, monta um plano para isso, né? Então, eu acho que até o infoprodutor chegar num patamar desse, pensar em captar recurso para investimento no projeto, 99% dos casos é bullshit. Assim, que esse que faz sentido é a minoria da minoria. Na questão de infoproduto, é a minoria da minoria, né, Nilson? Que faz sentido pensar nisso. Para que, aí vou só terminando de responder a pergunta, mas para quem faz sentido em digital pensar em captar investimento? Cara, se a pessoa ela tem uma ideia de construir um software, por exemplo, hoje. Certo. Contratar desenvolvedor hoje é caríssimo. E você está competindo com qualquer empresa do mundo. É isso. Então você vai ter que pagar em real um cara que ele recebe em dólar. Essa é a realidade hoje. Desenvolver e produzir, criar bons softwares, bons produtos de software, ano a ano é muito mais caro. Chuto que que o custo de unidade de software a ser desenvolvida por ano, ela cresce de 20% a 30% em relação ao anterior. É assim que a gente tem visto nos últimos 2, 3 anos. Desenvolver software é muito caro. Se você quer se arriscar e desenvolver um software, normalmente você vai precisar de grana para bancar isso. Tá? Então não é caro, não é barato desenvolver software. Então, aí sim é o caso de você, ir atrás de grana para isso. Obviamente, depois de passar por toda a escola de validação e etc. Mas é mais ou menos essa lógica, assim. Você falou uma coisa bem interessante aqui para os infoprodutores, que eu queria voltar nesse tópico aqui, que até queria pegar a opinião do Rafa também. Você disse que investir em uma boa equipe
é algo que vem é mais importante do que você colocar dinheiro em tráfego pago, porque a gente percebe que os nossos infoprodutores, as pesquisas que eles mais fazem, normalmente estão mais relacionados com tráfego. Qual que é essa relação aqui em montar equipe e tráfego pago? Porque tem um momento onde o jogo começa a virar, assim. Certo. Tudo essa questão de... Esse é o ponto, né? Quando o jogo momento, muda. Né? Então, se eu tô começando, por exemplo, o infoprodutor tá começando hoje, né? E ele vai começar hoje, vai lançar o primeiro infoproduto, nesse contexto de início de jornada, né? Ele não vai ter time, nem faz sentido ter time, né? Ele vai acabar o caminho mais curto e que a gente até recomenda ou você vai trabalhar com um coprodutor, uma pessoa, se você não conhece, né? Se você não é técnico, né? Vamos pegar esse exemplo que é o que ajuda melhor. Você vai trabalhar com ou um coprodutor, uma pessoa que você vai chamar para te ajudar, ou você vai contratar um freelancer, um profissional ali de marketing, de tráfego, ou em parte dos casos o infoprodutor ele sabe o básico. Então ele foi ali, assistiu o podcast com a Raquel, aprendeu um pouquinho de Instagram, pegou, fez um cursinho de anúncio, aprendeu a fazer alguma coisa. Isso é suficiente, ou na grande maioria das vezes vai ser, para ele iniciar no mercado. Só que esse início sendo bem sucedido, né, se estiver usando a Hero Spark, as chances aumentam absurdamente. Vamos fazer um jabá aqui? Não, tem que fazer, né? Tem que fazer. O que vai acontecer? A estatística prova. A estatística prova. Sendo bem sucedido, a expectativa é que o negócio vai sofisticando, né? E aí ele vai buscando aumentar o retorno dele. Nesse momento onde ele busca aumentar o retorno, né, no caso de infoproduto, você pode passar por várias estratégias, a gente não precisa entrar aqui, mas no meio dessa busca por aumentar o faturamento, ele vai precisar começar a especializar as coisas que ele está fazendo. Então, aquele básico simples que ele fazia no Instagram sozinho, dividindo o tempo dele com outras coisas, já não vai ser o suficiente para aumentar. Ele vai precisar se dedicar mais naquilo. O básico que ele sabia fazer sobre anúncio, sobre tráfego pago, ou o amigo dele que ele trouxe para ajudar, já bateu no teto. Agora ele vai precisar investir mais dinheiro em anúncio e aquela pessoa que estava ajudando ele talvez nunca realizou esse tipo de volume de investimento, já não é suficiente. Então, você começa a ir para um estágio onde você tem que sofisticar melhor o teu trabalho. Nessa etapa, as pessoas ainda conseguem, não, vou contratar um freela melhor agora, vou buscar um cara mais top. Tá? E aí você continua crescendo. Quando você começa a crescer ainda mais, você já começa a pensar em ter uma marca, a ter um posicionamento no mercado, que você quer faturar ainda mais. E, invariavelmente, essa jornada de crescimento, ela vai esbarrar nesses gargalos. Putz, agora eu preciso de alguém que me entenda, que trabalhe do meu jeito, que seja especialista na minha marca, etc., para cuidar das minhas redes sociais. Não adianta mais eu contratar um freela, porque eu preciso de alguém 100% do tempo dedicado para mim. Porque eu já tô num nível de intensidade, de sofisticação muito alto. Aí você vai precisar de contratar alguém para ali, vai precisar de contratar alguém para fazer anúncio. Então, é um caminho que ele é natural. Por isso que eu sempre falo assim, o infoprodutor que não pensa em desenvolver alguma habilidade de gestão, alguma habilidade de negócios, ele está pensando em sempre ficar pequeno. Porque a consequência natural do sucesso dele vai ser passar por isso. Ele vai ter um teto bem baixo. Ele vai chegar no teto. Então, assim, ok, aquilo que eu falei antes, eu não faço esse juízo de valor se é bom ou ruim. Ok, talvez o infoprodutor... Mas tem que estar consciente. Tem que estar consciente. Ele vai falar assim, beleza, eu quero ficar faturando aqui, tá tudo bem. 15 mil reais por mês, 10 mil reais por mês. E é isso. Ok. Agora, se você tem a ambição de ser grande, invariavelmente você vai passar por um desafio de gestão. E aí a gente nem entrou na contabilidade, né, Nilson? Aí o cara começa a ter que emitir nota, tem que se enquadrar nos impostos, aí contador, aí você começa a trazer coisas que são de negócio. E aí vai bater nisso. Isso que o Rafa falou, ele é meio que um... Tem vários nomes sobre isso, né? Mas uns chamam de ponto de inflexão,
Turning Point, né? Eu gosto de chamar do clique. O cara teve o clique em que ele deixa de ser um infoprodutor. Né? Ele deixa de ser um vendedor de produtos e ele decide se tornar um empreendedor, um empresário. Eu vou transformar isso aqui em um negócio. E qual é o ponto de você montar um time e começar a olhar para esse tipo de dor de cabeça? Né? Que é difícil, não é fácil, mas é necessário. Quando você cria um negócio, você começa a entender que existem nuances que não são... são abstratas, tipo a identidade, a identificação das pessoas com a empresa. Então é muito diferente você trabalhar com um time terceirizado. Você percebe isso, cara? O comprometimento, a entrega, a capacidade de criar coisas, construir soluções de fato criativas, bem feitas e etc. Tudo aquilo que a gente já falou, que são os detalhes que importam ali, de um time terceirizado é completamente diferente de um time próprio, né? Que trabalha para a empresa, que veste a camisa mesmo. Né? Então, você começa a perceber isso. Né? Então, essa é uma das razões pelas quais não poucos, né? Mas não são todos os infoprodutores que decidem se tornar empreendedores. Tem vários infoprodutores aí faturando vários milhões até, mas que não são empreendedores ainda. E tá tudo bem. Né? A questão é que se ele se tornasse um empreendedor, ele faturaria muito mais, porque os negócios crescem muito mais, mas enfim. Escalaria mais. Ele escalaria mais, exato. Você não escala um negócio, você não escala vendendo produto. Você escala construindo um negócio. Né? Então, e aí tem todas essas abstrações aí envolvidas do tipo construir um time. Isso não quer dizer que você terceirizar alguns processos em determinadas etapas do negócio não seja necessário. Claro que é. É super necessário no início, como o Rafa falou, você acelera, etc. Mas em algum momento tem que haver esse clique do tipo, cara, agora isso aqui não é só os produtos do expert tal sendo vendido. Isso aqui é um negócio, isso aqui é uma empresa que não é nem meu nome nesse negócio aqui, porque não quero deixar tudo nas minhas costas. Quero criar uma empresa tal que tem esses produtos, um dos produtos é o meu infoproduto, e agora a gente vai fazer isso aqui diferente. Então, é impressionante não ter uma resposta clara, mas existe essa necessidade do empreendedor, né, que ainda não é um empreendedor, ele é, enfim... E não se tocou de que ele é um empreendedor ainda, dar esse clique e falar, agora mudou. Então, agora vamos falar a gente já falou bastante, então, depois do clique, né? Vamos falar o antes do clique, até a gente chegar no clique, que acho que é o que a maior parte das pessoas que estão assistindo a gente querem chegar nesse ponto. Então, vamos voltar agora, vamos chegar lá no começo do trabalho do empreendedor. Isso que a definição que vocês trouxeram aqui, né, sobre o que é escalar, eu acho que todo mundo que está assistindo aqui, o pessoal aqui do YouTube, acho que deve conhecer muito uma expressão piloto automático, que foi uma expressão que a galera utiliza muito. Se você for ver a galera que fala sobre o tal do piloto automático para empreendedores, nada mais é do que o funil de vendas. Vamos começar falando do funil de vendas. O que a gente consegue fazer dentro da Heroes Park para construir e para conseguir escalar um negócio, falando agora a partir do zero? Boa, Edu. Então, assim, quando a gente criou a Hero, acho que uma das grandes coisas que a gente quis trazer, né, para o mercado, e como o Nilson até já colocou aqui, né, quando nós entramos no mercado, nós não fomos o first mover, né, nós não fomos o primeiro. E como eu já falei dos prós e contras, mas na nossa visão foi bem interessante, porque nós tivemos o privilégio de olhar para o mercado e entender boa parte das deficiências que tinha nesse mercado e traçar a nossa visão sobre o mercado, tá? Certo. Então, quando a gente olhou, a primeira coisa tem a ver com essa tua pergunta, que é assim, hoje para uma pessoa, né, ou até antes da Hero, né, fora da Hero, digamos assim, para uma pessoa que está no início, né, entrar no mercado de infoproduto, a curva que eu costumo dizer, a curva de adoção, a curva de entrada nesse mercado, ela era uma curva bem íngreme, tá? E ela é íngreme não só pelo aspecto de você precisar saber o que tem que fazer, mas pelo aspecto ferramental mesmo. Então, você tem que conhecer várias ferramentas, né? Então, é super comum
eu ajudar e às vezes estar falando com as pessoas ali no meu Instagram, e aí a pessoa chega para mim e dá um desabafo assim, putz, Rafa, eu só queria vender o meu e-book, pô. Agora eu descobri que eu tenho que ser um especialista em copywriting, PhD em marketing, né? Especialista em vendas. Eu só queria vender o meu e-book. Esse sentimento, ele é um sentimento que a gente identificou muito no mercado, né? Porque as soluções que tinham, né, no mercado, elas não eram capazes de entregar essa visão de as coisas integradas, tá? E dessa visão de piloto automático para facilitar a vida da pessoa que entra. Então, chegando na tua pergunta específica, né? Quando a gente criou a Hero, a gente trouxe essa, e eu estou só explicando isso para todo mundo que às vezes não conhece a Hero, entender muito da nossa visão sobre o produto e a visão sobre o mercado. Quando a gente criou a Hero, a gente trouxe essa visão, né? A gente não queria mais ouvir de uma pessoa poxa, eu só queria vender o meu e-book. Se alguém só quer vender o e-book, ela deveria conseguir só vender o e-book, porra. Não tem que ser especialista em e-mail marketing para poder só vender o e-book dela. Então, na Hero, nós criamos um conceito de trazer uma plataforma tudo em um, tá? Com tudo que é problema de conhecimento, tudo que fosse puxar essa curva, né? Tudo que tentasse levar essa curva para ser íngreme, a gente foi reduzindo isso dentro do produto. Então, só para pegar um exemplo para a galera que está assistindo a gente fala muito sobre funil de vendas, né, cara? Vou fazer um funil de vendas. E aí, existem N problemas ou N desafios só no funil de vendas. Tem o primeiro problema que é o entendimento, né? O que é um funil de vendas? Aí Sim. Isso é o primeiro degrau da curva que eu tô falando. Pensa para uma pessoa vender, né? Você vai entrar no digital, aí você fala, putz, como que eu vendo online? Aí alguém te fala, funil de vendas. Aí você, putz, tenho que aprender o que é um funil de vendas. Aí você vai estudar. Aí você segue lá a tua jornadinha, assiste uns vídeos no canal da Hero, aprende o que é funil de vendas. Fala, beleza, agora eu tenho que implementar esse funil de vendas. E aí, a implementação de um funil de vendas, ela vai passar por criação de página, vai passar por configuração de e-mail, vai passar por texto para você botar dentro das páginas, dentro dos e-mails. Você vai passando por N etapas para você construir o teu funil de vendas. Então, olha como é a vida de alguém que quer só vender o e-book. Ela tem que aprender o que é um funil de vendas. Aí depois ela tem que aprender a construir uma página. Que aí você já entra em aspectos de design, de UX, de conversão de página. Aí a pessoa foi lá. Ela estava assim, putz, só queria vender o e-book. Aí beleza, ela fez a página, que é a primeira página do topo do funil, a página de obrigado, que vai ser uma segunda etapa, a outra página, ela aprendeu isso tudo. Aí ela fala, beleza, agora no meu funil eu tenho que mandar e-mail. Aí ela fala, putz grila, agora eu tenho que aprender e-mail marketing. Aí, eu só queria vender a droga do e-book, pô. Aí eu vou aprender sobre e-mail marketing. Aí quando ela aprende sobre e-mail marketing, o e-mail marketing se divide em duas coisas. A parte técnica, que é a cadência de e-mail. Pô, não vou mandar um e-mail com 1 minuto de diferença para as pessoas, 2 e-mails. Então, vou ter que criar uma cadência. Né? Como é que se configura uma cadência de e-mail? Qual é o melhor período de tempo para se mandar os e-mails para a pessoa? Parte técnica. Aí eu aprendi. Depois disso, eu tenho que aprender sobre, cara, o que eu escrevo nesse e-mail? Aí eu caio no copywriting. Fala, beleza, então eu tenho que escrever os e-mails, tem que ter uma sequência lógica de... Pô, eu só queria vender o meu e-book. Aí eu tô lá aprendendo copyright, aí começa a implementar tudo isso. Aí eu aprendi tudo isso. Eu falo, beleza, e agora? Agora eu tenho que contratar uma ferramenta de página, uma ferramenta de e-mail, para juntar essas duas coisas e depois juntar numa ferramenta de venda para conseguir fazer o meu funil funcionar. Olha a quantidade de coisas que essa pessoa que está entrando no digital, que só queria vender o e-book, cara. Aquelas bandas de um homem só, que o cara tem 15 instrumentos em volta, assim, né? Olha só, e aqui eu tô contando o e-book, que talvez seja o infoproduto um dos mais simples que a gente tem. A pessoa ela só queria vender o e-book. Certo. E por isso que muita gente simplesmente não entrava no digital. Dentro da Hero Spark, galera, isso tudo que eu falei
essa odisseia, digamos assim. One click. Essa odisseia, ela é resolvida com um clique. Que você simplesmente clica e fala assim, quero criar o meu funil. Você clica em um botão e a Hero cria a plataforma, ela cria todo esse funil pronto, já com a página pronta, toda preenchida, já com layout, com estrutura, tudo prontinho. Ela vai criar toda a configuração de e-mail, os e-mails já escritos para você. Então, essa é uma questão que a gente trouxe na Heroes, só tem na Heroes Park, para ajudar justamente esse pessoal que está no início. Por quê? Fechando aqui para conectar com esse assunto. Essa evolução do empreendedor, ela precisa, na nossa visão, e ela é natural que ela seja gradual. Eu não posso... Se alguém só quer vender o e-book, cara, isso deveria ser fácil, concorda? Deveria ser simples, porque é o primeiro passo. Uhum. É a mesma coisa se a gente falasse assim, você tem filha, tem minha filha também. A filha fala, papai, quero aprender a andar de bicicleta. Não. Agora vamos estudar mecânica. Vem cá, eu vou te ensinar sobre atrito. Aí você vai ensinar a sua filha sobre atrito. Aprendeu sobre atrito? Agora, minha filha, vamos aprender sobre força. Aí você vai estudar a força. Agora, minha filha, vamos aprender sobre veículos. Pô, a pessoa só queria andar de bicicleta, entendeu? Ela não precisa aprender isso tudo. Naturalmente, a criança vai evoluindo. Em algum momento na escola, ela vai aprender sobre atrito, saca? E o empreendedorismo digital, na nossa visão, ele também precisa ser assim. Sim. Se você quer só vender um e-book, vai na Hero, clica lá, cria seu e-book, clica em um botão, cria o funil e começa a vender. O que é o funil de vendas? Você vai aprender gradualmente, você vai sofisticando o teu entendimento, entendeu? Então, tudo na Hero, quando a gente implementa no nosso produto, é tudo com essa visão de que a gente precisa entregar algo muito direto e muito simples para quem está começando e garantir que o produto é robusto e segura o tranco de quem já está muito grande. Com isso, a gente consegue ter uma posição bem única no mercado. A gente é muito... A gente fala o tempo todo de problema e solução, né? Então, a gente é ávido por ficar identificando o problema e pensando em soluções para esse problema. Então, como todo empreendedor deveria ser, né? Uhum. E aí, quando a gente chegou num dado momento da nossa história, a gente viu que a gente conseguia ajudar aquelas pessoas que já estavam crescendo a crescer cada vez mais. A gente era bom disso, assim, a gente sabia fazer isso. Mas como empreendedores, nos incomodava muito e zilhões de projetos, de autores, de experts com potencial enorme não conseguissem fazer o que o Rafa falou. Isso nos provocou muito, assim, caraca, olha, esse cara poderia estar faturando milhões, ele é bom pra caramba, mas ele não sabe o que é um co-op, landing page, não sei o que, funil, blá 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 e tal. Então a gente viu isso, assim, esse é um problema gigante do mercado, essa capacidade de você transformar pessoas. E aí a gente criou a Hero pra isso, cara. A gente já é bom de ter e ajudar os grandes a continuar crescendo e crescer mais, e até rodadas de investimento, até gente do nosso... até alguns empreendedores na Hero que já venderam a empresa já. Vendeu para grandes grupos educacionais, já tem até isso, né? O próximo capítulo é empreendedor da Hero fazendo IPO. A gente já chega lá. Mas já tem empreendedor da Hero que estão muitos faturando milhões, e até um vendeu o projeto para uma empresa gigantesca. Enfim, a gente já era bom disso, assim. Agora a gente precisava ficar bom de ajudar essa galera com muito potencial, mas que ainda está iniciando, a chegar e ter um projeto grande. Então, a Hero, ela vem para isso. Existem duas camadas desse problema, né? Então, a camada mais tangível para nós é essa que o Rafa falou, cara. O cara não sabe um monte de coisas. Para ele aprender a vender um e-book, ele não precisa saber. Toda a escola, todas as disciplinas de marketing digital que nem faz sentido. O produto tem que resolver isso para ele. E todo esse conjunto de probleminhas faz parte de um problema menor que eu resumo ele, que é o seguinte. O grande problema é resultado rápido. O cara, ele precisa faturar
Porque a hora que entra dinheiro, a hora que ele começa a faturar, é o primeiro clique. Muda a cabeça completamente. É o primeiro empreendedor, clique. né? Porque é uma caminhada longa, né? A gente lida com o empreendedor. O empreendedor ele precisa ter cliques. Clique 1, começou a entrar dinheiro, se tornou infoprodutor. Clique 2, caraca, eu tô escalando, vou virar um empresário. A gente precisava fazer esse cara fazer ele ter esse clique o clique 1 o mais rápido possível. E a Hiro faz isso hoje. A Hiro é a ferramenta hoje, pode testar, até a gente põe no site, testa a Hiro. A gente é a única plataforma que fala isso, cara, testa a Hiro, mas testa as outras também. Testa os 3. A gente é empreendedor, ele é empreendedor lidando com empreendedor. Na Hiro você vai ter resultado mais rápido. Ela vai te ajudar a chegar nesse ponto mais rápido. E quando você chegar no clique 2, aqui é onde você vai faturar mais dinheiro, porque os resultados, os cases comprovam isso. Então, eu acho que é isso. Acho que esse é o recado pro empreendedor, assim. Você quer construir um negócio e você precisa de resultado rápido. Se você quer fazer isso da maneira certa e tal, com produtos de qualidade e tal, a Hiro é o lugar para você. Não tem lugar que você vai ter resultado mais rápido que aqui. E a gente tem vários casos, né? Chega até a arrepiar, assim, as coisas que a gente... Os depoimentos que a gente... Dá um jeito depois de pôr um link aqui embaixo desses depoimentos, mas, sei lá, numa landing page. Mas tem vários... Eu lembro de um cara que falou, cara, já tô tentando lançar o meu produto há 7 anos e nunca consegui. Foi assim, em questão de dias, eu não lembro se foi 15 dias ou 30 dias. Eu pus na Hiro e vendi. Comecei na Hiro e vendi. Sabe coisas assim que a gente vê frequentemente, todos os dias, toneladas de depoimento de caras que estavam se batendo, até que eu conheci a Hiro. Hiro, clique 1, começou a vender. Então, é legal isso, a gente vê que é uma mudança no mercado mesmo. E, pro produtor, se você tá assistindo esse podcast e tá se batendo, cria conta na Hiro. Possivelmente deve ter testado as outras, mas se você não testou, testa também. Só para comprovar, mas a gente garante que você vai ter resultado muito mais rápido aqui na Hiro. Na outra vez que eu estava aqui, a gente comentou sobre o fato de que as pessoas às vezes se perdem em super estruturas complexas e elas não percebem que o jeito mais fácil de vender são estruturas simples, é fazer o básico. Mas muitas pessoas perguntaram, né? Mas o que é o tal do básico? O que é o fazer o básico para o empreendedor? Então agora vamos falar sobre isso, vamos trazer o que é vamos fazer a ação básica para o infoprodutor vender o material. Boa. Vou ajudar aqui, assim, acho que tem esse ponto que estratégia de venda, como já falei aqui, tem aos montes. Mas assim, o que eu entendo como o simples, quando eu sempre falo com a galera, cara, feijão com arroz, que você fala. Faz feijão com arroz, foi até o que eu usei no outro episódio, assim. Cara, tem uma dinâmica que é simples, que ela é bem básica no infoproduto. Então, a primeira coisa, tem que ter um entendimento muito bom sobre quem é o seu público. Tá? Então, esse entendimento de quem é o seu público, quais as dores ele tem e como que você vai resolver essas dores, qual é o seu conhecimento, a sua expertise que você vai resolver desse público. Essa é a primeira coisa que é simples. Por que eu digo que é simples? Todo mundo fala sobre isso, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar sobre persona. Então, quando eu falo faça o feijão com arroz, resolva isso bem. Você não precisa inventar muita coisa aqui. Você precisa entender muito bem qual é o teu nicho, entender qual a dor desse nicho, qual a necessidade, como que você vai resolver isso. Dado que você fez isso, que você entendeu isso, você já vai ter naturalmente uma visão sua de qual vai ser o teu produto ali. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um infoprodutor que todos os colegas dele perguntam como faz churrasco. Vou pegar aqui um exemplo. Cara, todo lugar que eu vou, meus amigos pedem para eu fazer o churrasco, querem que eu faça o churrasco. Quer dizer, ele pode ter enxergado uma oportunidade aqui. Olha, existe uma oportunidade. Eu tenho um conhecimento, uma habilidade que todo mundo pede. Entende um pouquinho melhor qual é o seu nicho. Beleza, entendi que tem uma oportunidade aqui, eu vou montar o meu infoproduto para ensinar as pessoas a fazerem churrasco, por exemplo. Qual é o segundo passo aqui? Também um passo bem direto, não precisa complicar. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar atrair a atenção de pessoas que estão nesse meu público.
Então, não preciso inventar muito. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ir para um lugar onde tem pessoas, vou para uma rede social, vou para um Facebook, vou para um Instagram, onde tem pessoas desse meu público, que eu vou conseguir atrair a atenção deles. Posso usar aqui o que a gente chama de produto de isca digital, posso usar um produto mais simples, posso fazer live, tem algumas coisas que você pode fazer aqui, mas o básico, o feijão com arroz eu vou trazer e vou conversar com esse meu público, tá, que tem esse potencial de querer aprender, tem essa necessidade de querer aprender churrasco sobre o que eu estou fazendo aqui. Dado que eu conversei com essa galera, que eu tenho eles aqui eu gerei essa audiência mínima, né, que essa segunda etapa é ter essa audiência mínima, o segundo passo é fazer uma oferta direta, é o mais simples que você pode fazer, você ofertar o seu treinamento para esse público. Então, quando a gente fala em estratégias de vendas online, Edu, a gente pode, a partir disso, sofisticar isso aqui, essa estratégia que eu estou colocando aqui, em N formas, mas o mais simples vai ser sempre o entendimento do público, atrair a atenção desse seu público-alvo, gerar essa audiência e fazer uma oferta do teu infoproduto. Estou começando hoje, para ficar mais direto ainda, você está começando hoje, você tem uma máquina na mão de imprimir dinheiro, que se você não usa ela direito hoje é um problema, mas se você quer vender infoproduto, que é o próprio Instagram. A gente trouxe a Raquel aqui, falando muito sobre Instagram, procura nos episódios anteriores, mas você tem na sua mão uma rede social que você consegue fazer tudo isso que eu estou falando. Então, quando eu falo que é simples, o que impede hoje o infoprodutor de abrir o Instagram, abrir uma live e começar a conversar com o público? Isso há 5, 10 anos atrás, sei lá, quando eu comecei a empreender, era impossível ter esse contato direto hoje. Então, o básico, o feijãozinho com arroz, é você usar teu Instagram para implementar todo esse processo. E você manda o link do checkout da Hero no próprio story lá. Então, isso é o simples, sabe? É o bem básico. Todo o restante daqui para frente, né? Vou empilhar lead, vou botar lead num grupo de WhatsApp, já trazendo coisas que a audiência sempre pergunta, né? Vou botar a gente num grupo de WhatsApp, vou fazer nutrição de conteúdo, vou empilhar lead, vou fazer anúncio para trazer esses leads para botar num grupo de WhatsApp, para conversar com esses leads no grupo de WhatsApp, para abrir uma live, dentro da live vou fazer uma oferta no final. É uma estratégia? Legal? É legal, vai funcionar? Vai. Mas o feijão com arroz é o mais básico do básico, que é você usar a tua própria rede social, conversar com a tua audiência e fazer uma oferta. Se você não faz o feijão com arroz direito, então aquilo que eu sempre falo, fazer o feijão com arroz é isso. Se você é um infoprodutor hoje e é incapaz, e você não consegue abrir o seu Instagram, conversar com a sua audiência e ofertar o seu infoproduto, você não adianta sofisticar. Não adianta você empilhar lead no WhatsApp, não adianta distribuir conteúdo, não adianta fazer nada do restante, porque você não fez o feijão com arroz bem. Então, fazer o feijão com arroz bem hoje de forma prática é isso. Cara, pega o Instagram, começa a trabalhar ali dentro, começa a vender ali dentro com o que você já tem hoje, sabe? Nilson, eu queria fazer uma pergunta pra você. O que você diz pra galera que tá falando assim, não, eu só vou esperar chegar numa audiência X pra criar meu infoproduto? Então... Não faça isso. O Rafa falou, isso é contra pensar no bife e no arroz e feijão, né? Então, cara, você tem que pensar em negócio, assim. Então, todo mundo que pensa em negócio pensa em faturamento, fluxo de caixa. Faturar e gerenciar um caixa tem que estar no teu DNA, assim. Você tem que pensar nisso. Então, o que é isso na prática? É você pôr dinheiro no teu business o quanto antes. Sim. Pense em negócio, não pense em elucubração, sabe? Fatura logo, cara. Põe dinheiro pra dentro, sabe?
E como é que eu vou descobrir? Mas aí isso envolve... A gente entende que tem medos, tem gente que nunca vendeu nada pra ninguém, tem gente que acha que vão pensar de mim, minha tia tá olhando pro meu Instagram, o fulano vai rir de mim quando eu for não sei da onde, vão tirar sarro, vão não sei o que, olha lá, venderam de novo, já tentei vender e não consegui vender nada, e etc, tudo aqueles medos que a gente sabe que tem na cabeça de todo mundo, né? Meu conselho pra você que tem medo, que carrega todos esses medos, esse medo social de você se expor, né, e vender algo, meu conselho cara, só muda o endereço, tá todo mundo passando por isso. Então, não liga. Se o Silvio Santos tivesse medo, ele não seria o Silvio Santos. Se o Bill Gates tivesse medo, ele não seria o Bill Gates. Tá? Então, todas as pessoas que são referências em business, de alguma maneira, abstraíram isso e elas nem ligavam para isso. E esses medos, esses receios, nunca as impediram de dar o primeiro passo. Então, dê o primeiro passo, saiba que vão haver erros, muitos, né? Muitos. Tem um filme super legal que eu recomendo para quem tá com medo, receio, que é do Walt Disney. Não sei qual é o nome, tá na Netflix, eu acho. Conta a história do Walt Disney, né? Como ele criou. Como? Walt antes do Disney. Walt, W-A-L-T, antes da Disney. Excelente filme, filmaço, cara. Então, mostra como é que é esse início da jornada de um cara que é super sonhador, vê milhões de ideias e tal, e como ele tem que pôr a cara a tapa ali, e na real é o retrato de qualquer empreendedor digital, na minha visão, assim. Então, é isso. Tem uma parada que eu acho que deturpa um pouco também, que no digital essa proporção de audiência, isso deturpa, né? Tipo, se a gente tivesse no mundo físico, acho que ninguém iria achar ruim você conseguir botar 20 pessoas numa sala e ter a oportunidade de fazer um pitch para vender o teu produto para essas 20 pessoas. Exatamente. Acho que se tem um benefício de você ter um pouco mais de idade, no nosso caso, os cabelos brancos, eu me lembro, cara, de alguns modelos de venda, que hoje acho que já caíram quase todos por terra. Não sei se o Nilson vai lembrar, que eram os modelos que, tipo, você tava num condomínio, aí a pessoa passava no teu condomínio, deixava um panfleto, ela chamava para uma reunião de condomínio ali, sabe? Então você ia para uma reunião ali num condomínio, uma reunião no bairro, você entrava numa salinha, tinha um cafezinho, uma coisinha para você comer, e a pessoa ali, ela ia ali fazer uma venda de um produto, né? Ou era para vender alguma coisa de um comércio próximo do teu condomínio, ou ela ia vender algum programa para os seus filhos, ela ia vender na época da Barça lá, ela ia vender as enciclopédias, é a palavra que eu estava procurando, né? Ela ia vender uma enciclopédia, alguma coisa não. Então, eu vi muito esse modelo, né? E o interessante é que eu nunca vi esse vendedor, né, em prantos, falando assim, ai meu Deus, vai dar tudo errado, só tem aqui 150 pessoas no salão, que droga. Eu nunca vi. Né? O que eu via? O cara, a pessoa, quando ela conseguia botar, mano, mais de 10, ela já tava... Vai que vai, né, mano? Ela já tava feliz pra caraca. Já começava a pensar nas férias onde ia ser. Né? Ela já tava assim, pô, resolvi o meu dia hoje. Eu vou fazer, de 10, eu vou tirar uma venda. Uma venda ela faz. Né? E ela ia pra cima pra garantir uma venda, né? Eu vi isso acontecer no físico. Quando a gente vai pro digital, parece que as coisas tomaram tanta escala que a pessoa perde essa noção de proporção e entra nessa neura de que para vender online você precisa ter milhares de seguidores ou tem um número de audiência. Não, a dinâmica é a mesma. Então, se você hoje aí tem seus poucos seguidores no Instagram, mas você fez o story, levantou para cima, viu ali, 50 pessoas viram aquilo que você fez. Então, você teve a oportunidade de falar para 50 pessoas, que é uma audiência muito maior do que esse vendedor que eu acabei de contar aqui,
Falava, e ele tava super feliz, porque ele olhava para aquilo e falava assim, putz, se tem aqui 50 pessoas me ouvindo, mano, eu vou fechar pelo menos umas 3 vendas. Então, é isso que às vezes quando eu vou tentar ajudar algum infoprodutor que está começando, essa característica de vender, né, de não ter tanta vergonha de vender, às vezes é algo que ainda precisa melhorar. E não tem a ver com volume de audiência, sabe? Então, de novo, eu volto àquilo que é o feijão com arroz. Se você tem 10, 50, 100 seguidores, que é uma audiência super reduzida, e você não consegue vender para esses 50, o problema não é a audiência, o problema é você. Você pode chegar em 100 mil e... Você vai chegar a 100 mil e vai piorar, porque você vai receber mais críticas, você vai ter mais gente te observando, você vai piorar. Então, o básico é, se você pega a audiência que você tem hoje, olhe para ela e faça um ótimo trabalho de vendas hoje. Vou tirar daqui pelo menos uma venda. E isso que vai fazer você ser um bom vendedor com 10 pessoas, com 100, com 100 mil, com 1 milhão de pessoas, porque a cabeça, ela é a mesma. Eu estou olhando ali, cara, eu vou entregar o meu melhor, eu vou buscar pelo menos uma venda aqui. Então, eu vejo que tem muita gente hoje que se perde, cara, nessa questão da audiência e perde essa perspectiva de negócio, que eu conectando com o que o Nilson falou, assim, e fica nessa de eu vou buscar audiência e fica audiência, achando que um belo dia vai pousar um passarinho verde na janela e falar, opa, você alcançou o volume de audiência, agora você pode vender. Isso está completamente equivocado, você tem que trabalhar para vender desde o primeiro dia. Isso é um trabalho que você faz em conjunto, não é um antes e depois, entendeu? Para esse cara que tá nessa situação, normalmente ele tem que gastar mais energia. Se ele quiser gastar energia pensando em alguma coisa, a minha sugestão para ele é pensar no preço. Preço do produto dele. Não ficar pensando em audiência. Por quê? Porque a gente já viu casos de caras que... vendendo um produto chegaram em 10 mil reais. Vendendo um produto de 10 reais para 1.000 pessoas. Pensa no trampo. Tráfego, não sei o que. Beijo, pá, funil, não sei o que. 1.000 vendas de qualquer coisa. É um trampo. É um trampo. Com certeza. E teve um cara... Teve pessoas, né, várias, que chegaram nos mesmos 10 mil vendendo para 10. Até para 2, né? 2. Ou até para 2. Já vários vendendo para 2. 2 vendas de 5 mil, 2 vendas de 10 mil, 2 vendas de 5 mil, 10 vendas de 1.000. Qual a diferença dos dois? Um pensou muito, muito na audiência, no funil, blá, 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 só que o produto ele pensou em 10 reais. O outro gastou um pouquinho, não muito mais, um pouquinho mais de energia, pensando em como ele ia vender, qual é o valor que ele ia entregar por um produto de 1.000, qual é o valor que ele ia entregar por um produto de 5 mil. Gastou 20% do tempo do primeiro e faturou os mesmos 10 mil com muito menos energia. Então, às vezes vale a pena esse raciocínio, não venda, você não precisa vender o teu produto por 10 reais, por 9,90, por 97, por 197, blá, 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 porque todos os outros vendem, sabe? Não é, quem forma o teu preço não é o teu concorrente, né? Quem forma o teu preço é a quantidade de valor que você entrega para quem você se propõe a ajudar. E de novo, volto para a base. Desculpa te cortar aí, Nilson. Aquilo que a gente falou da base, feijão com arroz. Por que esse efeito acontece muito também? Muita gente não faz ali o simples, de novo, que é o entendimento do público e da dor, e já quer pular uma etapa e ir lá para a audiência e venda. Então, concorda que se eu encontrei um bom público, eu tenho um bom entendimento da necessidade, da dor daquele público, aumenta muito a chance de eu criar um produto bom que vai resolver de fato um problema seu, por exemplo, ou vai sanar uma necessidade, um anseio seu, e aí eu gero valor suficiente para aumentar o preço. Se eu faço zoado essa primeira etapa
Aumenta muito a chance de eu criar um produto que é o que eu chamo de produto aspirina. Mano, não vai, sabe? Não vai ser suficiente. E assim, cara, daí você vai ter que vender por 10 reais, porque não é suficiente. Isso é muito mais, entendeu? muito mais comum. Eu acho que ouso dizer que todos os business digitais têm essa problema/oportunidade, tá? Ouso dizer que 100%. Ontem mesmo eu falei com um infoprodutor, faturando muito já, mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Ele começou vendendo o produto dele por R$80. Caraca. Isso há menos de um ano e meio, mais ou menos. Sabe quanto tá esse mesmo infoproduto hoje? E dando sold out? R$4.000. Você tá, né? Conversando com... Pensa, Mas olha é o mesmo produto? Mesmo produto. Caramba. Não vou falar o que, qual, nem nada, mas é o mesmo produto. Conversando com ele, e ele não tem noção do preço dele ainda. Ele não, é mais do que 4.000. Porque ele dá sold out, tem vaga limitada, etc. Conversando com ele, a gente foi entendendo, mas cara... E aí ele tava na cabeça que o problema dele era topo do funil. Falei... Tá vendendo tudo, né? Aumentar conversando o topo do funil ali, só vai fazer o sold out ser mais rápido. Aonde tá a maior oportunidade de crescimento do business dele? Obviamente aumentar o preço. E conversando, existe um senso ali, a gente achou junto que o produto dele pode valer até R$20.000. Caramba. E aí agora vai fazer um teste de R$20.000. Vai ser R$20.000? Cara, a gente não sabe. É mais de 4.000? Com certeza é mais de 4.000. Agora você imagina você vendendo, já tá faturando 1 milhão o negócio. Se você custa 4.000 o negócio. Se você aumenta em 5 vezes... Sem mudar nada. Sem mudar nada. Você aumentou do dia pra noite o faturamento do teu business em 5 vezes, sabe assim? Cacetado. Então assim, cara, e assim, vamos, de novo, não é certo, errado, bom, não. É você pensar nessas questões fundamentais com a cabeça de como eu faturo caixa e faturamento, assim, cara, o que dá pra fazer pra, sem carregar estigma de, não, é audiência, não sei o que, é o marketing que tá ruim. De fato, o marketing, de novo, 99% dos business, também o marketing tá zoado, a gente sabe, cara. E sempre vão surgir coisas novas, etc. Normalmente o problema não tá aí. Ouso dizer, com base em experiência mesmo, que maioria dos business, dos infoprodutos, existe uma grande oportunidade, espaço para ajuste de preço, de proposta de valor, e aqui sempre tem espaço para crescimento. Falando aqui sobre produto, sobre preço, eu queria tirar uma dúvida aqui com vocês. Vocês acham que, quando a gente fala, por exemplo, de esteira de produtos, vocês acham que é uma coisa que a gente pode começar desde o começo, ou vocês acham que o infoprodutor tem que chegar num certo nível e aí ele começa a pensar em termos de esteira? Cara, eu gosto de usar, vou voltar a mesma analogia aí. Eu acho que a esteira é uma estratégia, um modelo que faz sentido, porém, eu sempre recomendo o pessoal que, se você não sabe fazer você não vai saber fazer 2. Então, tipo, tentar, na minha visão, tentar entrar num mercado, qualquer que seja, eu acho que esse princípio, pelo menos eu gosto de adotar, serve tanto para infoproduto ou outros tipos de negócios. Entrar num mercado que eu ainda nunca nunca joguei aquele jogo, estou fazendo pela primeira vez, e vai ser a minha primeira entrada ali, entrar diversificando, geralmente não dá bom, não dá bom resultado, tá? Então, o que é diversificar nesse caso da esteira? Você pensar em criar 1, 2, 3 produtos e seguir essa estratégia. A gente não precisa, depois a gente pode até abordar aqui, mas não precisa entrar aqui. Então, eu não recomendo para quem está entrando no digital necessariamente pensar na esteira, porque vai levar a uma série de outros pensamentos de você fazer, por exemplo, para a esteira funcionar bem, um produto tem que ter uma relação com o outro, porque o segundo produto ele tem que ser depois que o usuário já
andou um pedaço da transformação para você apresentar o próximo produto, que depois o próximo. Então, isso tudo demanda você ter um autoconhecimento dos teus compradores, principalmente ter um autoconhecimento de quais momentos na jornada de transformação ele vai precisar de mais ajuda para você oferecer um produto novo. E qual é o ponto? Se você está fazendo pela primeira vez, isso tudo não está claro para você ainda. Então, a chance grande é de você fazer um planejamento no papel, o que eu vejo acontecendo, quem nunca fez. Faz um planejamento no papel, eu vou fazer esteira. Aí vai, desenha, aqui eu vou botar um segundo produto. Aí gasta um tempo danado fazendo todos os produtos, implementando tudo e começa. Aí o que ele vê? A pessoa só comprou o primeiro. Eu tô vendendo o segundo produto para quem não comprou o primeiro. O que é isso? É porque você não tinha claro ainda, não estava bem validado para quem estava executando essa estratégia, os momentos de fazer as diferentes inserções de novos produtos, tá? Então, é por conta disso que, apesar da esteira ser uma estratégia, trabalhar com isso é uma estratégia bastante interessante, só que aquilo que eu falei, estratégia sempre depende de contexto. Se você está no início, eu sempre recomendo, foque em um produto só. Foque em fazer bem esse produto e fazer esse clique inicial que o Nilson comentou. Não tem nada melhor para responder a vergonha da família, tirar a vergonha de aparecer no Instagram. O print da wallet. Tirar a vergonha do que aparecer. Manda o print lá, da Hero pra eles. Pagar boleto, do que mostrar o print de venda. Isso aqui é o primeiro objetivo. Então foca em fazer o básico ali com um único produto, para você ter esse clique, né, de agora eu vendo minhas coisas, eu pago meu boleto, eu consigo ter uma visão aqui de independência ou de aquilo que você quer conquistar, gerou resultado o que eu estou fazendo. Isso para mim deve ser o primeiro foco. E a diversificação, ela vai acontecer, na minha visão, naturalmente. É algo que eu não começaria fazendo, eu deixaria, recomendo às pessoas que comecem a trabalhar com esteira quando, né? Talvez essa pode ser até uma boa dica para você que está assistindo a gente. Quando você começa, teus próprios alunos vão pedir. Sim. Vai ser natural você estar vendendo. Comecei a vender o meu primeiro produto. Tô ali, focado. De repente você vai perceber que começa a acontecer dos teus alunos falarem assim, poxa, você não tem mais alguma coisa? Poxa, eu também, você vai às vezes fazer uma mentoria, vai fazer um encontro da turma lá, né? Coisas que você vai se relacionar com os seus compradores. E vai aparecer naturalmente demanda. Pô, Rafael, eu já consegui implementar aqui o churrasco, Edu, já virei... Pô, mas agora eu tô querendo fazer uma festa para 100 pessoas. E o que você me ensinou é um churrasco para família. Pô, você não consegue me ensinar agora para 100 pessoas? Isso naturalmente aparece. E aí, se você tiver essa boa leitura, esse contato com os seus alunos ali, você vai perceber que a necessidade ela vai surgir. Você só precisa ter essa visão e não forçar essa necessidade com a esteira, entendeu? É interessante que você pegando esse exemplo do churrasco, você falou assim, as pessoas te procuram falando, me ensina a fazer um churrasco. E daí você tira para você criar seu primeiro produto. É a mesma lógica aqui na esteira. Mesma lógica. As pessoas também, só que agora já é uma audiência, já é os seus alunos e tal, mas as pessoas que vão procurar você para você ir montando a sua esteira, não é você pegar um papel e falar, vai daqui para cá. Não, é tipo você ir prestando atenção às mudanças e os pedidos que estão chegando para conseguir montar, né? Isso que tem... Exatamente, esse erro acontece muito porque é comum a pessoa tentar traduzir a jornada de transformação dela para a jornada de transformação dos compradores. Isso é equivocado. Então vamos supor que você seja um mestre churrasqueiro, que primeiro você aprendeu a fazer um churrasco para a família, aí depois você aprendeu a fazer um churrasco para 20 pessoas, aí depois você aprendeu a fazer um churrasco para 100 pessoas, aí depois você aprendeu a fazer uma churrascaria, né? Você seguiu isso. E aí é um erro comum você falar assim, a jornada de transformação é essa. Então eu vou fazer um infoproduto para cá, um para cá e um para cá. Só que essa foi a sua transformação. E como você já está transformado, o perfil, o mercado pode ter mudado,
outras coisas podem ter acontecido. Então, é um erro você traduzir a sua transformação certinho para a audiência. Porque muita coisa acontece e as pessoas amadurecem, mudam, etc. Então, o melhor você faz o primeiro e deixa a audiência, deixa os seus compradores manifestarem a necessidade do próximo. Então, pode ser que agora o mercado mudou tanto que todo mundo vai aprender a fazer um churrasco para a família, mas o segundo vai ser como ter um food truck de churrascaria. Exato. Porque talvez na época da sua transformação não existia esse fenômeno. Uhum. E agora talvez todo mundo vai te pedir e falar, pô, Edu, já aprendi a cozinhar para minha família, agora eu queria abrir um food truck. Será que não tem como você me ensinar? Você fala, putz, como é que eu não pensei nisso antes, hein? E você só vai descobrir isso se você estiver ouvindo a galera ali. Então, quem começa tem que ter cuidado para não gastar tempo, dinheiro, esforço, um monte de coisa tentando adivinhar as coisas que vão vir, entendeu? Acho que essa é uma grande questão, né? A gente não tentar adivinhar o papel, uma caneta, né? A gente tem que olhar para o que está acontecendo, para o que as coisas estão falando, as pessoas estão falando e principalmente a nossa audiência, né? E é isso que você falou, né? Se ele aumentar o valor lá, aquele exemplo que você falou, se ele aumentar o valor para 20, ele dá um sold out, então o preço dele é 20 mil, não é 8 mil mais, né? É o mais, né? Mais do que 20. Se der sold out, é mais do que 20. É verdade. Gente, então estamos chegando aqui ao fim desse nosso episódio. Queria agradecer. Acho que é muito importante a gente ter essas conversas de vez em quando aqui, trazendo várias das dúvidas, que são as dúvidas que as pessoas mandam nos comentários. Então a gente consegue fazer uma coisa mais sob medida para eles, tá? E gostaria de agradecer a todo mundo que está nos assistindo aqui, né? E se você está assistindo, por gentileza, né? Deixa aquele like pra gente, que vocês sabem que ajuda muito. E se você é novo aqui, seja bem-vindo a Heroes Park. A gente tem conteúdo de qualidade todos os dias para fazer a mudança no seu negócio. Pô, Edu, e aí, só um segundo para dar uma complementada com a galera. Pessoal, esse é um episódio que vocês devem ter percebido, a gente trouxe todo esse cuidado de trazer um assunto diferente. Então, assim, se você curtiu esse assunto, né, de falar mais sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre empresa, deixa aí nos comentários também o teu feedback sobre o assunto, porque a gente pode, né, Nilson, a gente pode buscar e falar mais sobre esse assunto, ou a gente falando mais, ou a gente buscando e trazendo pessoas para o HeroCast que vão falar mais sobre esse assunto. Outros empresários para trazer sobre esse assunto. Exatamente. Então, deixa aí também o teu comentário pra gente, se isso for do teu interesse, se esse episódio bombar pra caramba, se tiver muita view, muito like, avisa a gente que a gente também tem interesse e pode buscar mais conteúdo desse. Né? Exatamente. Aliás, qualquer tipo de conteúdo que vocês queiram, manda aqui nos comentários que a gente vai atrás, a gente vai desenvolver, porque isso aqui, como já foi, a própria Heroes Park foi criada sob medida para vocês, então o HeroCast é a mesma coisa, gente. Show de bola, é isso. Obrigado, galera. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima. Valeu.